Vamos continuar de pé, queridos, para louvarmos ao Senhor, e a gente vai começar esse momento de cântico já cantando ao Senhor, reconhecendo que nós nascemos para adorar ao Senhor e também viemos trazer as nossas vidas como oferta de amor diante do trono do Senhor. Cantemos a Ele. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém. Nesse espírito que nós estamos de cantar louvores ao Senhor, nós vamos continuar e vamos dizer que por toda a eternidade o Senhor será louvado, grande Deus, desde os confins da terra. Então cantemos ao Senhor. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado entre as nações, Senhor da criação, grande Deus, louvado és. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, nasce essa canção, e
Podem sentar-se. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Para mim, na verdade, é um grande privilégio. Qualquer programa que eu puder fazer sem máscara, para mim é bom demais. Quanto mais estar aqui com os irmãos, né? Eu já não tenho mais paciência com essa história desse coronavírus. Mas vamos aguardar aí a soberania de Deus e as suas decisões com relação ao nosso futuro. Para mim é, de fato, muito, muito bom estar aqui com vocês. Todas as vezes que eu estou aqui com a mocidade, com a UPA, eu me lembro do tempo longínquo, que eu tinha a mesma idade que vocês, era sempre muito alegre estar junto. Eu imagino que vocês tenham sofrido durante esse período, né? Longe, separados, não podendo cultuar. A gente ainda está cultuando de forma ainda muito provisória, afastados. Acho que o pastor Robson, pastor Fábio experimentam isso, olhar a igreja assim, sentada longe, dá uma tristeza, uma igreja com uma capacidade tão grande como essa, sentado longe. Mas, graças a Deus, já estamos retomando as nossas atividades, e aqui vocês estão juntos, e para mim é uma alegria estar aqui com todos vocês. Como o Mateus disse, a gente vai dar continuidade ao estudo que vocês estão fazendo dessa carta muito preciosa. 1 João é uma carta que eu acho que todo crente deveria ler pelo menos 4 vezes por ano. Né? Você deveria ler todo ano, né? Ler a Bíblia todo ano, mas deveria ler mais 3 vezes a primeira carta de João, até que você decorasse completamente. É uma carta muito preciosa. Vamos fazer a leitura do texto? A gente vai meditar hoje no capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Essa carta ela tem um conteúdo muito extenso. A carta ela foi escrita, João é um especialista em aforismos, tanto é que a gente decora muitos versículos dessa carta. E cada versículo aqui tem muito conteúdo, né? Então, para mim, vai ser um desafio muito grande obedecer o tempo, até coloquei aqui já o cronômetro, na exposição aqui desse texto, tá bom? Então, a gente vai passar por esses 10 versículos de modo mais rápido do que eu gostaria, inclusive, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Eu sei que é um pouco chato ler com a máscara, mas vamos ler de modo responsivo. 1 João 3, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Querido Senhor, essa é a tua palavra. Essa palavra é verdadeira em cada uma das suas palavras, em cada uma das suas letras.
ela mesmo testemunha acerca de si que ela é como uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir alma e espírito. Ela também é luz para o nosso caminho. Ela também se assemelha a um alimento saboroso, tipo o mel. A tua palavra, Pai, ela guarda em si mesma características que são próprias do Senhor. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor me dê poder para me manter fiel nessa exposição. Mas também eu quero te pedir que os teus filhos que estão aqui ávidos por ouvir a tua voz, possam dilatar os seus sentidos. Possam, ó Pai, se concentrar de modo absoluto no que aqui vai ser dito. Não por minha causa, mas por causa do Senhor e da obra que o teu Filho fez em nosso favor. Isso, Pai, vai ser saúde para o nosso corpo. Então, Pai, mais uma vez, levanta desse livro, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, uma das coisas que nós temos sido privados nesse período de pandemia é a experiência de irmos ao cinema. Eu nem sei como vai ser quando isso acabar, se os cinemas vão resistir, não sei quem vai ter coragem de visitar uma sala de cinema, né? Aqueles que são mais preocupados com esse vírus. E o cinema, ele é uma arte extraordinária. Depois da escrita, depois da leitura, é a arte que eu mais aprecio. É muito bom assistir um filme no cinema porque a gente se concentra. É muito diferente da experiência de Netflix, né? Primeiro que eu não sei se vocês passam por isso, mas lá em casa, por minha culpa, a gente passa mais tempo zapeando na Netflix do que, de fato, assistindo qualquer coisa. É muito difícil a gente achar alguma coisa, que é muita opção. Era bom quando tinha, antigamente, vocês não vão lembrar, a Sessão das 10. Aí era o único filme que você tinha que assistir e pronto, e era isso aí. Netflix não é assim, né? Mas uma das personagens, ou personagens que eu mais aprecio no cinema são os vilões. Talvez isso seja um dos sinais da queda, né? A gente gosta dos vilões. Não sei se vocês gostam dos vilões. O cinema, ele produziu vilões maravilhosos. Talvez o vilão mais famoso da história do cinema seja o Darth Vader, né? Ele é icônico, aquela imagem dele, a respiração pesada, a voz gutural, tudo aquilo traz para nós uma imagem de vilania terrível. Quando ele entrava nas salas, ali no filme, eu acho que até o ar ficava um pouco mais gelado e pesado. Os vilões têm essa capacidade. Mas o cinema produziu outros. As animações também, quem aqui não vai se lembrar do terrível vilão Coiote, que perseguia implacavelmente o Papaléguas, mas sempre era tapeado por aquele passarinho. No entanto, houve uma mudança com relação a esses personagens. Esses 2 personagens que eu disse para vocês são personagens que são chamados de bidimensionais. Por exemplo, você não consegue enxergar bondade nenhuma no Darth Vader, nem mesmo no Coiote, que perseguia o Papaléguas. Você não consegue ver bondade nenhuma. Eles são personagens bidimensionais. Ou eles são tremendamente maus, ou eles são muito bons. Não existe nuance nesses personagens. No entanto, o cinema, no decorrer do tempo, e com a implementação ou os cineastas se aplicando em trazer para o cinema livros um pouco mais densos, eles começaram a produzir vilões que são tridimensionais, que às vezes a gente está vendo aquele filme e a gente sabe que aquele cara é mau, mas por algum motivo a gente simpatiza com ele. Às vezes a gente olha a reação daquele personagem mau e perverso e a gente consegue ver algum traço de bondade, ou pelo menos a gente vê alguma lógica no que ele está fazendo. São personagens tridimensionais. E o maior vilão, para mim, que eu já vi, retratado no cinema, chamava-se Vito Corleone. Vito Corleone é um personagem do filme de Francis Ford Coppola, chamado O Poderoso Chefão. Esse filme é um filme incrível, não sei se vocês já assistiram, é um filme antigo para a geração de vocês, mas é um filme que não envelheceu, ao contrário, é um clássico do cinema. E esse filme ele conta a história de um homem, de um chefe da máfia,
E esse chefe da máfia saiu da Itália, veio para os Estados Unidos, e ali, por meio de uma espécie de troca de favores que ele fazia na comunidade, ele vai se tornando alguém extraordinariamente poderoso, a ponto de ser um dos 5 chefes da máfia italiana ali em Nova York. O filme começa com um casamento da filha de Vito Corleone. Mas logo nesse casamento, o que chama a atenção é que chega um personagem que parece que ele é um pouco estranho a toda aquela situação ali. Não, eu não estou me referindo ao gato que vai para o colo do Vito Corleone. Eu estou me referindo ao filho do Vito Corleone, chamado Michael Corleone. Se vocês já assistiram esse filme, vocês vão saber que esse Michael Corleone chega até o casamento da sua irmã vestido com uma roupa militar. Ele era egresso da guerra. Ele era um herói de guerra. E ele chega até a casa do seu pai, aquele mafioso, que ele sabia que era mafioso. Ele cumprimenta todos os seus tios, todos os seus parentes e todos os seus amigos, também envolvidos com a máfia. Mas ele parece um personagem estranho ali, porque ele é um herói de guerra. Ele é um herói. Ali fica estabelecido muito bem que nós temos heróis naquele meio ali, e Michael Corleone é um herói. E o filme, então, começa a andar, começa a acontecer, até que seu pai sofre um atentado impetrado por outros mafiosos. E depois que o pai sofre o atentado, Michael Corleone é escolhido para vingar o seu pai. Porque ninguém esperaria que Michael Corleone, aquele homem doce, bom, um herói de guerra, pudesse se vingar de qualquer pessoa. Mas o que acontece no filme, e aqui eu já vou dar um spoiler se você não assistiu, o que acontece no filme é que Michael Corleone vai até o encontro de 2 mafiosos que planejaram aquele atentado contra o seu pai, Vito Corleone, que está convalescendo numa cama, e ele mata aqueles 2 personagens. E a história do filme do Poderoso Chefão, apesar de parecer que é a história de Vito Corleone, ou seja, do velho, do mafioso chefe, do padrinho, ela, na verdade, é a história do seu filho, Michael Corleone. Porque o que acontece a partir daquele momento é que Michael Corleone começa a ser mudado, a sua natureza começa a ser alterada. Ele mata aqueles 2 personagens, foge para a Itália, mas quando ele volta de novo para os Estados Unidos, ele já se tornara um grande mafioso. E Michael Corleone, então, assume a chefia da família. É curioso isso. É curioso você ver essa transformação. E essa transformação absoluta. De um homem que era um herói para alguém que se torna um mafioso impiedoso e terrível. E é interessante que, se você observar um filme, o primeiro filme, há um certo momento em que o pai dele, Vito Corleone, se reúne com os outros mafiosos. E ele busca um certo consenso depois do atentado mesmo que ele sofreu. Ou seja, ele exerce algum tipo de misericórdia. Já o seu filho, Michael, numa cena memorável dessa trilogia, ele arquiteta um plano no qual ele mata todos os chefes da máfia. Ou seja, o que o cineasta ali estava querendo colocar é que Michael Corleone era impiedoso. Michael Corleone se tornou pior do que o seu próprio pai. Michael Corleone é um desses personagens que, por causa do grande tempo de tela, daquele filme ali que vai sendo desenvolvido, a gente consegue ver como esse homem vai se degenerando, vai se degenerando, vai se degenerando. No entanto, há algo que nós precisamos nos lembrar. Michael Corleone é filho de Vito Corleone. Apesar de ser um herói de guerra, apesar de ter tido uma experiência de bondade, ele é filho de Vito Corleone. Existe algo do seu pai nele, a sua inteligência, a sua sagacidade, a sua maldade, a sua perversidade. Essas características que nós sabemos não são determinísticas, mas que eu e você herdamos dos nossos pais. Eu não sei se você já começou a ter essa terrível experiência. De vez em quando eu olho para mim, para algumas atitudes minhas, e eu digo, meu Deus do céu, esse aqui é o Ari, meu pai. Olha meu pai aqui aparecendo. E não são as boas qualidades dele, não. O pecado é tão terrível que a gente recebe as péssimas qualidades, mas a gente vê isso e, de fato, a gente começa a observar características dos nossos pais em nós. A gente vê isso em Michael Corleone. Tem até um ditado muito famoso, que diz que quem sai aos seus não degenera.
Ou seja, o filho, ele não é muito diferente do pai. No caso de Michael Corleone, a gente deve dizer que esse homem, ele degenerou em muito, porque ele se tornou muito mais perverso do que o seu pai. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque essa é a preocupação de João nessa primeira carta. Vocês já têm acompanhado a exposição dessa carta. E vocês viram que essa carta é João, o velho pastor João. Eu até, essa semana, lendo um dos comentários que tenho, ele diz que é melhor você enxergar João como um vovozinho orientando os seus netinhos. Mas esse velho João, ele está muito preocupado com aquela igreja, por 2 motivos. O primeiro motivo é que, aparentemente, as pessoas que congregavam naquela igreja, por conta de doutrinas espúrias, estavam duvidando a respeito da sua própria salvação. Eles estavam em dúvidas. Como que eu sei se eu sou salvo? Já te ocorreu isso? Você já se perguntou sobre isso? Mas também existe um outro motivo. Aparentemente, existia uma divisão na igreja. Existia uma divisão na igreja. E essa divisão na igreja, ela tornava as coisas um pouco mais cinzas. Não existiam personagens bidimensionais. Não era possível a gente enxergar quem era perdido e quem era salvo. E João precisa fazer essa limpeza, ele precisa estabelecer critérios claros para dividir. Ele precisa dizer que Michael Corleone é um bandido, apesar de ter tido um passado heróico. Ele precisa deixar bastante claro que aqueles favores que Vitor Corleone fazia eram favores movidos por ganância e por poder. João precisa dividir as coisas e ele precisa estabelecer critérios claros. Os teólogos dizem que a primeira carta de João, ela estabelece 3 testes cardeais. O primeiro teste é um teste teológico, mais especificamente um teste cristológico. Então, o que João está dizendo? Se você for crente, você vai fazer essas afirmações a respeito do Senhor Jesus. O segundo teste é um teste moral. Se você é crente de verdade, você vai se comportar dessa maneira. E o terceiro e último teste é o teste social ou fraternal. Ou seja, se você é crente, você vai se comportar com seus irmãos na fé assim e assim. Basicamente é isso que João está fazendo nessa primeira carta. E aqui nessa porção que hoje nós vamos expor, João traz para nós um teste bastante importante, e é o teste de paternidade. Vocês viram na extraordinária ilustração do convite, foi o Rafael que fez, né, Mateus? Rafael colocou lá uma imagem que eu achei espetacular. Teste de paternidade, ele colocou lá um sapato maior e um sapatinho pequeno. Aquilo também dá a ideia de que o filho caminha nos mesmos passos que o pai. Mas é isso exatamente que João está fazendo. Ele está dizendo para vocês, olha, eu vou estabelecer aqui um teste de paternidade para vocês. Um teste de paternidade que vai dizer de quem vocês são filhos. É sobre isso que João está fazendo, é sobre isso que João está falando nessa primeira parte aqui do capítulo 3. E o primeiro teste que João estabelece é um teste de DNA. Teste de DNA. Vamos reler aí, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Esse teste de DNA, ele traz uma verdade absoluta. João está preocupado com absolutos. A primeira carta de João, ela está preocupada com absolutos. Por isso que ela é uma carta tão importante para os nossos dias. Esses dias de nuance, esses dias em que as coisas são cinzas, nem são pretas, nem são brancas, que a gente não consegue distinguir as coisas de maneira correta. João, ele estabelece absolutos. E eu acho interessante que a primeira coisa que ele faz nesse teste de DNA é dar o resultado. Ele não é o ratinho. O ratinho, naquele infame quadro, teste de DNA, que ele ficava o programa inteiro ali explorando a miséria humana.
e ele ficava ali retardando o teste do DNA. João não. João ele já diz claramente qual é o resultado do teste. E assim, ele diz quem nós somos. Presta atenção no verso 1 e 2, ele usa a expressão clara e absoluta: nós somos filhos de Deus. No verso 1 e no verso 2, de novo, ele diz: agora, amados, agora somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Qual é o resultado do teste de DNA? Nós somos filhos de Deus. Nós seremos filhos de Deus? Não. João está dizendo que nós somos filhos de Deus. Hoje, João está falando para uma igreja. É uma igreja, é verdade, talvez dividida. É uma igreja que talvez não dê para a gente saber quem é realmente. Mas como ele está escrevendo para uma igreja, ele está fazendo essa afirmação: nós somos filhos de Deus. Isso traz uma segurança absoluta para nós. Nós não somos de um tempo passado em que era muito difícil você descobrir quem era de fato o pai ou o seu pai. A mãe é fácil, né? A mãe está lá no parto. Mas o pai, antigamente, tinha sérias dúvidas. É por isso que até hoje existe esse resquício legal do pai ter que registrar o filho. Por quê? Porque o cara está registrando quem ele diz que é filho dele. Existe essa segurança ali. Mas antigamente não era fácil você saber quem era o pai. Não existia o teste de DNA. A mãe falava, o pai falava, se tivesse havido alguma promiscuidade, alguma traição ali, aquilo não apareceria em teste algum. E João já está nos dizendo e nos dando uma grande segurança. Nós somos filhos de Deus. Isso causa em João uma explosão de louvor. Ele começa esse capítulo dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa expressão é uma expressão de estupefação. É como se João estivesse indo a um outro país, a um outro lugar muito diferente do qual ele habitava, e ele se impressiona com toda aquela estrutura. Ele se impressiona com todos aqueles prédios. É isso que ele está dizendo. Eu nunca vi amor semelhante a esse que eu estou aqui expondo para vocês. Esse é um amor que não se encontra nesse mundo. Eu não conheço outro lugar no qual esse amor possa ser conhecido. Esse amor do Pai, ter nos transformado em seus filhos, é um amor extraordinário, estupendo. Então, além de nos dizer que nós somos filhos de Deus, ele diz que essa paternidade de Deus é uma paternidade não apenas demonstrada, mas é uma paternidade concedida. É o Senhor Deus mesmo, olhando para nós, olhando para mim e para você, e dizendo: você é o meu filho. Eu acho isso magnífico. João não quer deixar dúvidas para eles. Não quer que eles duvidem a respeito disso. E a teologia usa uma palavra, que é uma palavra excelente para descrever esse estado, mas ela não é uma palavra suficiente para mostrar o tamanho desse acontecimento. E a palavra que a teologia usa é adoção. A Bíblia diz, e a teologia reverbera isso, de que o Senhor Deus nos adotou no Filho. Adoção, conquanto seja de uma beleza que a gente não consegue descrever. Imagina alguém pegando uma criança, ou mesmo um adolescente, ou mesmo um adulto, e fazendo uma declaração legal de que aquela criança que não tem qualquer laço genético com você é seu filho. A partir daquele instante, ninguém mais pode levantar dúvidas de que aquela criança que recebeu essa denominação é filho de quem fez a declaração. A adoção é esse ato legal, esse ato público, no qual alguém que não tinha qualquer relação genética com o outro, agora se tornam família. Mas essa adoção aqui, que o Senhor Deus estabelece, ela é muito mais profunda. Ela é muito mais profunda, nós veremos isso um pouco mais na frente. Mas é interessante que lá em João, o Evangelho de João, lá no capítulo 1, no versículo 2, ele diz que esses filhos de Deus, eles não nascem da vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse amor é concedido de maneira graciosa, gracioso esse amor é concedido, e ele é concedido a nós, não por causa das nossas ações, não por causa daquilo que somos, mas simplesmente por causa do amor de Deus, da sua graça que é derramada em nosso favor. É mais do que simplesmente um ato legal. É mais do que simplesmente dizer que nós somos filhos dele. É fruto de uma decisão absoluta.
e uma decisão que nos concede uma espécie de poder. É assim que João diz, mas a todos os que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa declaração do Senhor, para mim e para você, é um poder que Deus nos dá. É um poder de nós sermos feitos filhos dele. E essa declaração de Deus ninguém pode revogar, porque não existe um juiz maior do que o santo juiz. O santo juiz, na sua graça e no seu amor, resolveu nos declarar como seus filhos. E essa declaração que ele faz, de que nós somos filhos dele hoje, não que nós seremos, não que nós estamos caminhando para isso, mas que nós somos filhos dele, traz uma consequência imediata para a nossa vivência nesse mundo. Aqui esse texto ele trata com contrastes. Então, João nos diz uma coisa bastante importante. Justamente por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Na hora que você se torna filho de Deus, você se torna um desconhecido por esse mundo. João, no seu evangelho, e mais propriamente Jesus é que está dizendo isso, é que na medida em que nós nos tornamos filhos de Deus, na medida em que o Senhor Deus declara esse ato de adoção em nosso favor, nós nos tornamos absolutamente inimigos do mundo. Porque esse próprio mundo não conheceu o Senhor, não conheceu o Senhor Jesus Cristo. É isso que João está dizendo. O primeiro efeito dessa filiação, deste teste de DNA, que deu positivo, nós somos filhos de Deus, é que o mundo passa a nos desconhecer. Comentando esse texto, eu acho lindíssimo o que diz Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones diz que nós nunca, em tempo algum, nem mesmo na eternidade, seremos mais filhos de Deus do que nós já somos o agora. Já pararam para pensar nisso? Quando o Senhor Jesus nos transformar, e nós vamos falar sobre isso, Ele vai nos transformar e Ele vai nos dar um corpo glorioso, mas não vai mudar a denominação. Nós continuaremos sendo filhos de Deus. Queridos, em tempo de confusão de identidade, isso aqui tem um poder extraordinário. Em tempos em que as pessoas não conseguem se achar profissionalmente, não conseguem se achar nos seus relacionamentos, e alguns até, por causa do pecado, se perdem na sua própria sexualidade, isso aqui é uma bomba extraordinária. Você, querido irmão, que aqui me ouve, que está aqui nessa igreja, e que já entregou a sua vida sinceramente a Cristo, você é um filho de Deus. Essa é a sua identidade. Não precisa o Senhor Jesus voltar uma segunda vez para que essa declaração tenha sido feita. Eu, Daniel, com todos os meus pecados, com todas as minhas idiosincrasias, eu sou um filho de Deus. O meu Deus me deu o poder de ser filho dele. Vocês vão se lembrar da grande parábola do filho pródigo. Aquela parábola, ela tem 2 filhos perdidos. Um filho perdido que se ausenta da casa do pai. Mas existe um filho perdido que também fica na casa do pai. Mas sabe o que é significativo naquelas 2 parábolas? Em momento nenhum, o pai chama aqueles meninos de outra coisa que não seja filho. Quando aquele que se ausentou volta, o pai encontra com ele no meio do caminho, e ele diz, esse meu filho que estava morto, reviveu. Quando ele é interpelado pelo filho perdido dentro de casa, a primeira expressão que ele usa é, meu filho. Queridos, sendo filho de Deus, nem mesmo os nossos pecados apagam essa filiação. Nem mesmo as nossas culpas. Porque essa é uma declaração da graça de Deus. É Deus sendo gracioso conosco. O teste de DNA é um teste tão completo que ele já começa a mostrar o que nós somos. Mas o resultado do teste de DNA não diz apenas o que nós somos, mas ele diz também o que nós seremos. Observe, queridos, que no verso 2, ele diz o seguinte, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Observem a lógica, queridos. 3 verdades bastante claras que aqui esse texto traz. A primeira verdade é que ele voltará.
Aqui nós estamos falando do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Ele voltará. Segundo, nós o veremos. Nós o veremos. Nós veremos o Senhor Jesus Cristo voltar e nós o veremos face a face. Mas a terceira e mais extraordinária verdade é que nós seremos semelhantes a Ele. Já pararam para pensar nisso? Que declaração poderosa. E parece que o texto faz essa ligação entre o momento em que nós veremos o Senhor e que nós seremos transformados. O apóstolo Paulo traz essa ideia também lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, quando ele está falando sobre o véu que estava sobre a face de Moisés. Lá no final ele diz assim: somos transformados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Parece que Paulo faz essa ligação. Enquanto nós contemplamos o Senhor, enquanto nós olhamos o Senhor, nós somos paulatinamente transformados. E essa transformação que se dá em nós é uma transformação conforme uma imagem, e a imagem do Filho. É isso que João está dizendo. João está dizendo que não apenas nós somos filhos, mas quando nós o vermos, quando nós o encontrarmos, quando nós o contemplarmos face a face, nós mesmos seremos transformados à semelhança dele. Perceba, não é que nós vamos ser transformados e nós ficaremos com o mesmo corpo que o Senhor Jesus, ou que nós teremos a mesma glória que o Senhor Jesus. Mas algumas características que são atribuídas ao Filho de Deus, também será atribuída a nós. Por exemplo, louvado seja Deus, nós não poderemos pecar. O nosso corpo decadente será transformado num corpo glorioso. Todas as nossas deficiências serão consertadas. Tudo que a gente carregou nessa vida de marca vai ser apagado. E isso se dará quando nós o contemplarmos, quando nós o vermos. E João, de novo, aqui está lidando com absolutos. Ele está dizendo que isso irá acontecer. Não tenham dúvida, meus filhos. Vocês são filhos de Deus. E vocês serão transformados à imagem do Filho de Deus quando Ele voltar. Fiquem tranquilos que isso é uma verdade que não tem discussão. Paulo nos diz lá em Romanos 8:29 que nós somos transformados e que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso, queridos, me traz à memória, e é justamente sobre esse texto aqui, que é sobre isso que esse texto está falando. Esse texto está trazendo à memória um fato triste e terrível que aconteceu conosco. A Bíblia diz lá em Gênesis que o primeiro casal recebeu uma ordem clara da parte do Senhor. E a ordem clara da parte do Senhor é que eles deveriam cultivar e guardar o jardim. Mas eles receberam também uma lei que regulava aquela aliança que eles haviam feito. Essa lei dizia que eles não poderiam comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles deveriam cultivar o jardim, eles deveriam cuidar daquele lugar santo, eles deveriam manter aquele local imaculado, mas eles deveriam também obedecer essa lei que regulava aquela aliança, ou seja, eles não deveriam comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Deus os fez imagem e semelhança dele. Só que eles desobedeceram a Deus. E o que acontece é que essa imagem e semelhança ela foi maculada. Ela foi destruída. O pastor Vadislau Gomes, ele diz que o ser humano, ele parece aquelas ruínas do Partenon. O Partenon era algo glorioso, mas agora, quando você o visita, só existe ele em ruínas. Mas se você olhar aquelas ruínas, você ainda consegue se lembrar da glória passada. Assim é o ser humano. O ser humano é a imagem de Deus. Se vocês olharem em Gênesis, no capítulo 5, e depois em Gálatas, no capítulo 3, essas mesmas expressões são usadas para descrever o ser humano, mas é uma imagem em ruínas. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? E João aqui está nos relembrando? É que o que aconteceu conosco no jardim, a ruína do ser humano, ela vai ser revertida. Quando o Filho de Deus voltar, nós de fato voltaremos a ser a imagem e semelhança de Deus, como nós éramos no jardim antes do pecado. Perceba, queridos, que existe uma íntima relação entre esse texto e o texto lá de Gênesis. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aquela maldição que foi lançada sobre nós, por causa do pecado
isso vai ser revertido e nós vamos ser transformados conforme a imagem dele. O projeto original do Senhor se concretizará e aquilo que antes era ruína se tornará glorioso. É isso que o apóstolo João está nos prometendo. Nós haveremos de ser como ele é. Haveremos de ser como ele é. Na segunda vinda do Senhor, na medida em que nós o contemplarmos, nós experimentaremos essa transformação. E toda a glória que estava destinada ao ser humano no Jardim do Éden, vai ser potencializada, porque o Senhor Jesus Cristo vai nos reconstruir a sua própria imagem e semelhança. E isso é algo que não tem discussão. O teste de DNA diz então quem nós somos, ele também revela quem nós seremos, mas ele traz mais uma verdade, ele afirma e ele nos diz como nós devemos viver. Porque percebam, até agora ele está falando de coisas subjetivas, no sentido de que você é filho de Deus, ele está falando sobre o futuro, ou seja, ele está dizendo, olha, você vai ser transformado conforme a imagem de Deus, mas ele diz que isso tem uma implicação para o presente. E o versículo 3 diz isso. O versículo 3 diz, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O que o nosso querido apóstolo João está nos dizendo é que a vida daquele que é filho de Deus e que aguarda essa transformação, que aguarda essa segunda vinda do Senhor, é uma vida de constante purificação. Ou talvez você conheça essa palavra por uma outra expressão, é uma vida de constante santificação. Agora, como essa santificação acontece? Ela acontece, o apóstolo João é clara, na esperança que nós temos de que ele está voltando. Assim como o Senhor Jesus Cristo é puro, e nós esperamos encontrá-lo face a face, hoje, nós que já recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, nós temos essa capacidade e nós temos esse dever de nos purificar já nessa vida, ou de nos santificarmos. Em que sentido? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala assim, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Presta atenção, queridos, o processo de santificação é um processo assistido e operado pelo Espírito, mas o que a Bíblia diz é que o homem tem um papel nisso, ele não tem qualquer papel na salvação. Você, para ter sido adotado por Deus, você não fez nada. Ao contrário, você merecia o inferno, mas Deus te adotou. Mas o processo de purificação e santificação, ele deve ser empreendido pelo ser humano também. E por que isso? Porque perceba, uma vez que você é declarado filho de Deus, você recebeu um poder. E esse poder fez com que você ressuscitasse dos seus delitos e dos seus pecados. Então, a capacidade que você não tinha antes de escolher a Deus, agora você tem a capacidade de obedecer à lei de Deus. É esse o sentido dele dizer que nós precisamos nos purificar, e nós precisamos nos purificar dia a dia. E que purificação é essa? É uma purificação moral. É sobre isso que João está falando, uma purificação moral. Ele está falando, de fato, sobre pecados. Mas sabe o que é interessante, queridos? Sabe o que é interessante? Preste atenção nessa construção. Primeiro, ele afirma que nós somos filhos de Deus. E depois, ele diz o que nós haveremos de ser. Só que se vocês observarem no versículo 2, João mostra alguma incerteza a respeito de como é que vai ser esse estado, não é verdade? Ele diz, eu não sei exatamente como será. Eu não sei exatamente como ele é. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele está dizendo aqui alguma incerteza. E agora ele vira e fala no versículo 3, que nós precisamos nos purificar, porque ele é puro. Então o que João sabe a respeito de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo é puro. Agora, como que João sabe que Jesus é puro?
Sabe por que ele sabe? Porque ele está se remetendo a esse Jesus que ele conheceu em carne. Sabe o que João está nos dizendo? Ele está nos dizendo que o caminho para a purificação e para a santificação é a imitação de Jesus Cristo enquanto encarnado. Então, como a gente se purifica e a gente se santifica? A gente imita o Mestre em todas as coisas. Ele era manso e humilde de coração. A gente precisa buscar a mansidão e a humildade de coração. O Senhor Jesus Cristo era verdadeiro em tudo que dizia, nós devemos buscar a verdade em tudo que nós dizemos. O Senhor Jesus Cristo era alguém que pregava o Evangelho constantemente, plantava a semente, então esse mesmo processo de imitação deve se repetir conosco. Esse processo de santificação é um processo no qual nós observamos Jesus Cristo encarnado, a pessoa de Jesus, aqui descrita nos Evangelhos, e nós fazemos literalmente um processo de imitação. Perceba que as coisas são muito concretas. João não está dizendo para que você olhe para Jesus Cristo assentado à direita do Pai, Jesus Cristo glorioso. Ele está dizendo, lembre-se de Jesus que andou entre nós, e ele andou entre nós de maneira perfeita. Olhando para ele e o imitando, você vai ser puro, você vai procurar essa pureza, você vai se purificar como ele é puro. Não existe nuance, não existe dúvida. É isso que João está nos dizendo. Esse teste de DNA, que revela como nós viveremos, ele condiciona o nosso presente. E o nosso presente é um presente que demanda a observância da pureza e da santificação quando nós contemplamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Discipulado real, queridos, é uma imitação da pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais parecido com isso aqui que João está descrevendo, quanto mais você busca a santificação, se é uma santificação de fato bíblica, se não é algo ligado a legalismo, se é algo reflexo de uma pureza que você tem que buscar, mais parecida você ficará com o Senhor Jesus. Tem uma história muito interessante, de um pregador. Ele era conhecido como o apóstolo Paulo da Ásia. O nome dele era Sundar Singh. Até relançaram esse livro que eu li há muitos anos dele. Sundar Singh era um indiano, e ele era de uma família muito rica na Índia. E era uma família riquíssima. E eles estavam debaixo do domínio dos ingleses. E Sundar Singh foi mandado para uma escola inglesa. E nessa escola inglesa, as pessoas ensinavam a Bíblia. Mas ele rejeitava a Bíblia. Ele rejeitava a Bíblia porque, além do seu pai ser riquíssimo, o seu pai era uma figura religiosa muito importante no país. Até que, numa experiência mística, mas também guiada pela palavra, o Senhor Jesus alcança Sundar Singh. E o que acontece com aquele menino, a partir de então, é que ele começa a pregar o Evangelho por toda aquela região. E ele se transforma de tal modo em alguém parecido com Jesus, que é uma cena que me comove até hoje. Ele vai para a Inglaterra, a sua projeção encontra, as suas palavras são reverberadas por todo o mundo, e ele é convidado para a Inglaterra para pregar na Inglaterra. E ele chega na Inglaterra e ele fica na casa de um pastor. E na casa desse pastor existiam 2 crianças, 2 filhinhos do pastor. E Sundar Singh, então, fica brincando com aquelas crianças. Fica brincando com aquelas crianças, e quando é pela manhã, antes que as crianças acordassem, Sundar Singh sai, vai embora, ele tinha os seus compromissos. E quando as crianças acordam, elas procuram a sua mãe e elas fazem a seguinte pergunta: mamãe, Jesus foi embora? Jesus foi embora? Ela diz: meu filho, Jesus estava aqui. Elas estavam se referindo a Sundar Singh, que se parecia tanto com o mestre, que ele foi confundido com o próprio Senhor. É sobre isso que João está dizendo. É isso que João está nos emprestando. É isso que João está nos orientando. E a pergunta que fica é: como que a gente pode conseguir fazer isso? Se o teste deu positivo, nós somos filhos de Deus e nós recebemos esse encargo de nos purificarmos como o Senhor Jesus Cristo é puro, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso, e João sabia que nós teríamos essa preocupação, e sabia que seus filhos teriam essa preocupação, e ele começa a descrever como que se deu esse processo
de transformação de nós, inimigos de Deus, em filhos de Deus. Então, o segundo ponto da mensagem é que ele começa a explicar e explicitar o DNA do filho legítimo. Isso se dá nos versículos 4, 5 e 8. Lá no versículo 5, ele começa a descrever como é esse filho. É um DNA puro. Ele começa a dizer que esse filho legítimo de Deus, ele tem um DNA puro. Ele diz, e nele não existe pecado. Nele não existe pecado. Nós somos lembrados que esse DNA que nos foi conferido, essa transformação, lembrem-se, nós vamos chegar lá, mas o que eu disse para vocês é que a adoção é mais do que uma declaração legal. E aqui ele começa a revelar isso. Ele começa a mostrar que esse filho de Deus, ele tem um DNA puro. E esse DNA é puro de pecado. Ele não comete pecado. João deixa isso bastante claro. O filho de Deus é um filho que não tem pecado. Mas ele também traz uma revelação bastante importante. Ele diz qual é a origem do pecado. E a origem do pecado, de novo, ele se remete ao princípio. Olhem no versículo 8, que ele diz que o diabo vive pecando desde o princípio. De novo, ele se remete à velha serpente. Aquela serpente que lá no início fez os nossos primeiros pais caírem. Saibam, foi uma responsabilidade de Adão e de Eva. Mas o diabo os tentou, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E entendam, queridos, ele de novo está se remetendo como um pano de fundo à criação. João diz que o Filho de Deus não tem pecado. O DNA dele é puro. Mas ele revela que no mundo existe alguém que está pecando desde o princípio. E a pergunta que se faz, quando a gente olha para o versículo 4, em que João traz uma definição bastante importante sobre o que é pecado, ele diz assim: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é uma definição maravilhosa. O que é pecado? A transgressão da lei. O breve catecismo de Westminster, lá na pergunta 14, que ele faz exatamente isso, o que é pecado, ele diz que pecado é toda não conformidade com a lei de Deus, ou toda transgressão à lei de Deus. Refletindo o que João está dizendo. Mas que lei é essa que o Senhor está falando? Que lei é essa que João está falando? Atualmente eu estou dando aula na escola dominical sobre os 10 mandamentos. E geralmente a gente olha para os 10 mandamentos e a gente chama ele de lei. A lei no sentido estrito falando, a lei de Deus ali está exposta nos 10 mandamentos. E em muitos outros versos também. Mas essa lei aqui que João está falando, não é apenas essa lei objetivamente que ele está explicitando. Não é apenas a lei que está ali positivada. Saibam, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, ele diz que até o regime da lei já havia pecado no mundo. Antes mesmo que a lei fosse proferida, já havia pecado. As pessoas pecavam, as pessoas morriam. Antes mesmo que a lei fosse positivada, antes mesmo que a lei fosse escrita. Então existe algo que é anterior à própria lei e que já define o que é pecado. E sabe onde é que a gente vê isso? A gente vê exatamente ali no Jardim do Éden. Aqueles homens que romperam com Deus, por causa da incitação da serpente, aqueles homens, eles estabeleceram lei para si mesmos. Eles gostariam de ser iguais a Deus, para que eles pudessem ditar qual eram os rumos da sua vida. Então, sabe o que é que João está nos dizendo? Que essa ofensa à lei é a lei na qual nós, dentro do nosso próprio coração, caminhamos conforme a gente deseja. E João está dizendo que caminhar conforme o nosso próprio desejo, sem levar em consideração os desejos de Deus para nós, como foi exatamente o caso de Adão e Eva, é quebrar a lei de maneira objetiva. É isso que João está dizendo. É por isso que Jesus faz uma ligação bastante importante entre seu ministério e a obediência ao Pai. Ele diz literalmente, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso fica bastante explícito. O que Jesus está querendo dizer, que o cumprimento da lei é nós olharmos para Ele, é nós olharmos para o Senhor, é nós olharmos para as leis objetivas que aqui estão nas Escrituras e nós cumprirmos, mas cumprirmos isso como se o nosso coração estivesse desejando. E o nosso coração, conquanto tenhamos sido transformados em filhos de Deus, que ainda experimentamos resquícios do pecado, nós precisamos dizer não aos desejos do nosso coração. Então a definição é bastante simples. Todas as vezes que você pega
e você assume algo que é imoral, que você assume deliberadamente na sua cabeça, sabendo que aquilo é pecado, isso é transgressão da lei. É tão grave a situação do pecado em nós, que se vocês lerem Levítico, existe um sacrifício para os pecados involuntários. O pecado é algo tão sério que Deus proveu um sacrifício para os pecados involuntários. Então, essa transgressão objetiva, mas também que vem do nosso coração, de nós caminharmos conforme nós queremos, isso é a transgressão da lei. No entanto, queridos, Jesus Cristo não tem pecado. Não tem pecado. O seu DNA é puro. Ele é aquele que foi prometido lá no início. Ele foi prometido lá no início, e a Bíblia diz, lá em Gênesis 3, que ele esmagaria a cabeça da serpente. De novo ele se remetendo à criação. O Senhor Jesus Cristo, que é puro, é aquele que veio para esmagar e para destruir, conforme diz o versículo 8, as obras do diabo. Ele veio esmagar a cabeça da serpente. E como ele faz isso? E por que Jesus Cristo faz isso? O apóstolo João nos diz, porque ele tem um DNA vencedor. Observem, queridos, que duas coisas são atribuídas à pessoa de Jesus Cristo, duas tarefas. A primeira tarefa é de remover os pecados, versículo 5. Mas ele diz também que Jesus Cristo veio primordialmente para destruir as obras do diabo ou as obras da serpente, no versículo 8. E sabe o que é que descreve muito bem essa obra de Jesus, esse DNA vencedor de Jesus? Esse DNA vencedor de Jesus é descrito muito bem lá em Levítico, capítulo 16, quando a Bíblia mostra e descreve o dia da expiação. O dia da expiação era o dia que todo judeu ia até o templo, e lá no templo ele ia em busca de perdão pelos seus pecados. E eram 2 bodes que eram oferecidos naquele dia. Um era o bode da oferta pelo pecado. E a oferta pelo pecado implicava em matar o bode. E pegar o sangue do bode e derramar o sangue do bode em cima do propiciatório. A isso nós chamamos de propiciação. Propiciação, então, é o sangue derramado em oferta pelo pecado. Quando nós lembramos de expiação, nós estamos lembrando de perdão. A oferta está sendo feita e nós estamos sendo perdoados por causa daquela oferta, aquele derramamento de sangue. Propiciação. Mas existia um segundo bode naquele rito. E esse segundo bode era chamado de bode expiatório. E o que era o bode expiatório? Depois que o primeiro bode tinha sido morto, tinha acontecido a propiciação, o perdão havia sido concedido, obviamente, vocês sabem, tudo isso estava sendo feito de modo figurado, né? Estava sendo feito, Arão pegava o segundo bode, que era o bode propiciatório. E o que o bode propiciatório era feito? Arão colocava suas mãos sobre a cabeça do bode propiciatório, e na hora que ele colocava suas mãos sobre a cabeça do bode expiatório, era como se todos os pecados do povo passassem para o bode. E o que acontecia com esse bode? Ele era morto? Não. Ele era lançado, ele era enviado para o deserto. E o povo então observava aquele bode saindo pelo deserto. Quando eles estavam olhando aquele bode saindo pelo deserto, sabe o que eles estavam imaginando? Olha os meus pecados se afastando de mim. Olha os meus pecados saindo de perto de mim. Esses pecados não têm mais poder sobre mim, eles estão se afastando da minha pessoa. E sabe quem Hebreus chama de bode, o grande bode expiatório da nossa vida? O grande bode oferecido pelos nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez, queridos? Para destruir a obra do diabo e para remover os pecados, ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele nos perdoou pelos nossos pecados. Ele aplacou a ira de Deus que era contra nós, derramando seu próprio sangue puro. Mas mais do que isso, ele também pegou os nossos pecados e os removeu. O que significa isso? Significa que os pecados não têm mais poder sobre nós. E sabe por quê, queridos, que ele destrói a obra do diabo na sua primeira vinda? Porque o diabo já não tem mais material para nos acusar. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o nosso bode expiatório levou para longe os nossos pecados.
se um dia a culpa surgir no seu coração, e você de fato já tivesse arrependido dos seus pecados, mas aquilo ainda continuar a fustigar você, você precisa se lembrar que o nosso bode expiatório levou os seus pecados para longe de você, e eles não têm mais poder sobre você. Sabe qual é um grande problema que a gente tem com pecados recorrentes? Às vezes eu converso com gente que tem problemas com pecados recorrentes. E sabe qual é o problema deles? Eles se concentram muito no pecado e em não pecar, quando na verdade eles deveriam se concentrar muito na obra do bode expiatório, que levou os nossos pecados para longe de nós, porque eles não têm poder sobre nós. E aí, quando a gente tem essa imagem na mente, do pagamento realizado e dos pecados sendo levados para longe de nós, de modo que não tem poder sobre nós, nós podemos resistir ao pecado, porque nós recebemos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Esse DNA puro e vencedor do Senhor Jesus Cristo, ele teve 2 efeitos, que é o que João está nos dizendo. Na sua primeira vinda, ele teve o efeito destrutivo. Qual é o efeito? Destruir as obras do diabo e levar para longe de nós, remover os pecados. Mas João também nos lembra que a sua segunda vinda tem um efeito construtivo, porque nós vamos ser refeitos à sua imagem e semelhança. Hoje é meu último dia de férias, e pela graça de Deus eu tive o prazer de revisitar, eu fiquei lendo durante esse tempo todo sobre a obra de Jesus. E essas 2 figuras, da propiciação e da expiação, elas descrevem muito bem essa obra aplicada em nós. A obra do pagamento do pecado e a obra de levar os pecados para longe de nós. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, a Bíblia diz claramente que um dos efeitos da cruz é que ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que DNA maravilhoso esse do Senhor Jesus Cristo, que é um DNA vencedor. Mas a pergunta continua. Tudo bem, Daniel, o Senhor Jesus Cristo tem um DNA puro, o Senhor Jesus Cristo tem um DNA vencedor, louvado seja Deus, fico muito feliz de ter um Senhor assim, mas e eu, que preciso ser puro como Ele é? Eu tenho pecado. Olha o que João nos diz de maneira maravilhosa, aqui no versículo 9. Além dele ter esse DNA puro, além dele ter esse DNA vencedor, ele tem um DNA também condicionador. Então, observem, queridos, o que ele diz. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que nele permanece é a divina semente. Queridos, aqui, literalmente, o que a Bíblia está dizendo, ela está falando sobre o novo nascimento. João está se remetendo ao ato de concepção natural. Vocês sabem, vocês não são mais crianças, vocês não vieram da cegonha. Nem sei se hoje em dia contam mais isso para... Acho que não, né? Vocês não vieram mais da cegonha. Vocês não vieram da cegonha. O que aconteceu foi que o esperma do seu pai, o sêmen do seu pai, se encontrou com o óvulo da sua mãe e eles casaram ali e deu você. Veja que bênção, né? Você tinha pouca chance de ser você aí e deu certo. Então, você já é um vencedor, né? Você já é um vencedor aí na primeira corrida que você participou. Mas o que João está dizendo é que, literalmente, ele está se remetendo a isso. Ele está dizendo, essa palavra semente é de sêmen. Sabe o que João está dizendo? João está dizendo que esse mesmo DNA, que é puro e que é vencedor, ele foi implantado em nós. E é porque ele foi implantado em nós, a sua palavra, com a operação do Espírito, é que nós tivemos um segundo nascimento e um novo nascimento. Então vejam, por que a adoção é uma palavra bonita, mas ela não é suficiente para descrever? Porque a adoção é apenas um ato legal. O que aconteceu conosco é mais do que isso. Sabe o que aconteceu conosco? Ele disse que você é filho dele. Legalmente. Ninguém pode discutir isso. Mas ele pegou a sua natureza pecaminosa e ele transformou a sua natureza lá na sua genética mais interna. Se antes você desejava pecar, agora você deseja obedecê-lo, você deseja se manter puro. Sabe por quê?
Porque a semente do Senhor foi implantada no nosso coração. Que obra magnífica, irmãos, é o que o João está dizendo para nós. Sabe por que você pode se manter puro? Você pode se manter puro porque a palavra do Senhor, com a operação do Espírito, ela está no seu coração e ela é uma espécie de escudo e que impede você de continuar na prática do pecado. Já aconteceu com você? De num certo momento você está sendo tentado pelas suas próprias cobiças, e via algum versículo bíblico, ou mesmo alguma espécie de barreira culposa que te impedisse de ali consumar aquele ato pecaminoso, é a semente de Deus que está no seu coração. O homem natural não tem isso. Ao contrário, os apetites dele são todos voltados para o pecado. Mas os filhos de Deus, que receberam esse DNA puro, vencedor e também condicionante do nosso comportamento, eles resistem ao pecado. E é por isso, o último ponto, é que além desse teste de DNA que deu positivo, e também de João esclarecer para nós que DNA é esse, o DNA do filho legítimo, ele agora diz que existe um teste, que é um teste objetivo, que é o teste do comportamento. E esse teste, ele está explícito aí, do versículo 6 ao versículo 10. Percebam, queridos, às vezes, na exposição de 1 João, e é uma verdade, João tem uma preocupação muito grande com o comportamento dos crentes. E é uma preocupação real que todos nós devemos ter com o nosso comportamento. Mas é verdade também que João estabelece bases muito firmes para que ele exija esse comportamento de nós. E foi isso que ele fez. Ele diz, olha, vocês são filhos de Deus, vocês têm um DNA diferente, vocês foram modificados. É por isso que eu estou dizendo para vocês que vocês não devem andar como vocês andavam anteriormente. Então, quando nós lemos esse texto, apesar de existir essa oposição de naturezas, isso é apenas uma consequência da nossa filiação e da nossa natureza que foi alterada. No versículo 7 a 9, ele mostra claramente, 7 e 9, ele faz essa comparação. Todo aquele que tem retidão moral ou que busca justiça, ele é filho de Deus. É basicamente isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, se você é filho de Deus, você vai se comportar de um determinado modo. E esse determinado modo é essa maneira justa, essa maneira moral, essa maneira no qual você observa os passos do Senhor Jesus e você os replica. Mas ele diz uma coisa complicada aqui. Ele diz no versículo 4 e 8, comparando, que a prática do pecado implica em filiação ao demônio. É por isso que esse texto está falando de teste de paternidade, porque o versículo 10 diz isso claramente. Como que eu vou saber quem são os filhos de Deus e os filhos do demônio? Eu vou olhar para o comportamento deles. E por que esse teste é um teste que pode ser aplicado? Porque Deus deu o poder para os seus filhos de resistirem e de viverem de maneira justa, moral e santa. Percebem? Não é sem razão. Quando o Senhor Jesus olha para mim, ele diz, Daniel, eu te dei um poder de ser feito meu filho. Eu mudei a sua natureza. Você precisa se comportar assim. Você tem esse poder para resistir ao pecado. Você tem essa condição. Mas ele também olha para aqueles que não receberam essa nova natureza e ele os identifica como filhos do diabo. E por que filhos do diabo? Porque os que saem aos seus não degenera. O que o diabo faz é pecar e ele o faz desde o princípio. Então, João estabeleceu esses dois testes. Teste do DNA, e ele diz que é positivo, nós somos filhos de Deus. Ele explicou do que se trata esse DNA, como que esse DNA veio para nós, mas ele exige e ele pede para que se observe exatamente o comportamento adequado e justo, e a epístola agora vai entrar exatamente no teste social, como que a gente deve tratar os irmãos, e isso são retratos e reflexos dessa alteração que houve em nós. Se você tem dúvidas a respeito da sua salvação, sabe o que você precisa fazer? Ué, Daniel, eu preciso fazer um teste de DNA. Não, esse teste de DNA não vai revelar isso. Mas sabe o que você precisa fazer? Você precisa ver suas obras. Sabe uma coisa que ajuda muito? Amizade com cristãos verdadeiros. Exame mútuo. Meu irmão, você acha
porque eu sou um filho de Deus? Você tem coragem de fazer essa pergunta? Para um cristão maduro, você olha no meu comportamento e você vê o que João está dizendo aqui? Eu mudei mesmo? Eu estou mais manso? Eu estou mais humilde? O pecado já não é uma realidade tão presente na minha vida? Porque percebam, o que João está dizendo, e a gente vê pelos próprios verbos aqui, não é que ele está requerendo uma vida santa, pura, absoluta nessa vida. Não. Porque se fosse assim, ele não diria que nós seremos transformados conforme a imagem de Deus. Mas o que ele está dizendo é que os filhos de Deus, por causa desse DNA que foi implantado, o comportamento deles é como filho de Deus, o comportamento comum deles é como filho de Deus. O que é incomum na vida do crente é o pecado. Agora, quando ele olha para os filhos do diabo, o que ele enxerga é que os filhos do diabo são o tempo todo pecadores, e pecadores inveterados, que não têm o menor constrangimento com relação aos seus pecados. Ele faz essa afirmação clara. João não está requerendo perfeição absoluta, o que ele está dizendo é, se você foi mudado, se você é um filho de Deus, o seu comportamento padrão é como um filho de Deus e não como um filho do diabo. Queridos, para concluir esse longo sermão, Agostinho pregou em 1 João 10 sermões. 10 sermões. E ele disse que a epístola de João, ela é semelhante a um óleo, a um combustível. Ele disse assim, existe 3 tipos de pessoas que ouvem o sermão ou que leem 1 João. O primeiro tipo de pessoa é o filho de Deus. E o filho de Deus que está andando conforme prescreve a santa palavra. Quando ele olha e ouve esse texto, sabe o que acontece com ele? A fogueira acende, pega fogo, queima. Sabe por quê? Porque ele diz, glória a Deus, meu DNA foi mudado, eu tenho poder para resistir ao pecado, eu estou caminhando certo, eu vou ser como ele. Ele contempla, ele olha para o alto, ele não se guia aqui pelas circunstâncias, ele espera a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ele é um crente, ele é um filho de Deus, e ele está andando de maneira correta, isso para ele é alegria, é um bálsamo para ele. Mas há um segundo tipo de pessoa que ouve esse sermão, que é o crente, filho de Deus, mas que por causa da sua desobediência, e por causa da sua incapacidade de se lembrar qual é a sua natureza, qual é a sua identidade, ele continua pecando. E João já nos deu provisão para isso. Se você pecou, você precisa recorrer ao Filho de Deus. Você precisa confessar os seus pecados, e Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Então, esse segundo grupo é filho de Deus, mas esse óleo que vem sobre ele é um óleo desconfortável, um combustível desconfortável, porque é, de certa maneira, como se estivesse aquecendo uma fogueira de juízo. Talvez você esteja desconfortável com isso, mas se você estiver desconfortável, eu tenho algo para te dar um microconforto. Desconforto é importante. Se você está desconfortável com essa palavra, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, porque apenas um filho de Deus se sente absolutamente desconfortável com o pecado. Mas existe um terceiro grupo que ouve essas palavras aqui de 1 João e que leem esse texto. E esse terceiro grupo são os filhos do diabo. E como é que eu sei quem são os filhos do diabo? Quem são os filhos do diabo ouvem essa palavra aqui e simplesmente a ignoram. Ouvem essa palavra e não fazem autoexame. E não se preocupam com sua maneira de se comportar. Não estão preocupados com suas ações. São semelhantes a esses gnósticos, que aqui João tanto combate, que achavam que a vida aqui na terra não teria influência lá nos céus, que o que importava era o espírito, quando João está dizendo justamente o contrário. Se você é um filho de Deus, você vai se comportar de maneira justa e boa, conforme diz as Escrituras, você vai se parecer com Jesus. E se você, meu querido amigo, que aqui me ouve, não tem qualquer sensibilidade para o que aqui está sendo pregado, eu tristemente tenho que te informar que você é um filho do diabo. E eu quero aqui te fazer uma lembrança.
O Senhor Jesus Cristo veio e ele destruiu a obra do diabo. Ele impossibilitou que o diabo tivesse com o que nos acusar. Mas a Bíblia diz que na sua segunda vinda, ele vai pegar o diabo e todos os seus filhos e todos os seus anjos e vai lançar num fogo eterno. Eu preciso dizer isso para você. Porque a única esperança que você tem é se arrepender do seu mau caminho e entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Porque senão, saibam, certamente, o seu destino é o mesmo do seu pai, e o destino do diabo é a condenação eterna e o lago de fogo eterno. Para nós, os filhos, nós aguardamos vê-lo face a face, para nos assentarmos com ele na mesa farta do Filho de Deus, e para que nós experimentemos essa transformação que João nos promete. E isso também é uma realidade absolutamente certa. Lembre-se disso. Você é um filho de Deus. Então viva de maneira justa, para a glória e para a honra dele. Amém. Vamos orar? Querido Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pela poderosa exposição das Escrituras. Pai dos céus, eu te peço que o Senhor nos constranja a viver de maneira justa, a andarmos nos mesmos passos do teu Filho. E faz, ó Deus, com que essa palavra reavive em nós a lembrança de quem nós somos. Somos teus filhos, feitos, ó Pai, conforme a imagem do teu amado Filho. Em nome de Jesus. Amém.